Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga e nessa live de hoje, ela vai ser um pouco diferente, já vou explicar pra vocês, mas eu vou estar falando aqui sobre o tema se eu não sentir efeito nas primeiras harmonizações, o que eu faço? E ainda vou responder dúvidas aqui de vocês que vocês me mandaram lá nas redes sociais. Já vou explicar tudo certinho, o que funciona, o que tá acontecendo aqui, tá? Bruna, se eu não sentir efeito nas minhas primeiras harmonizações, o que eu faço? Gente, é o seguinte, acontece, tá? Eu já conversei com alunas, já conversei com pessoas nas redes sociais que harmonizaram a casa delas e nos primeiros passos não sentiram nada de diferença. Tem muitas pessoas que quando chegam na limpeza já estão colhendo muitos resultados, muitos frutos do que elas vêm fazendo nas harmonizações delas, né? Bruna, fiz uma limpeza e consegui um emprego. Bruna, fiz uma limpeza, fui no médico e aí não tinha mais problema nenhum nos meus exames. Bruna, fiz a limpeza e aconteceu isso, né? Então, tem muitas pessoas que já na limpeza já estão tendo várias transformações. Porém, tem algumas pessoas que ainda não. Fala, Bruna, fiz uma baita de uma limpeza, desapeguei de tudo, joguei sacos e sacos de roupa, de coisas que eu não usava fora, tirei coisa que eu nem imaginava de dentro da minha casa, mas não senti nada, só fiquei cansada, né? E o que acontece? O método, ele é um passo a passo, né? São 4 fases: observar, limpar, harmonizar e fazer a intenção. Teoricamente, na teoria, os resultados surgiriam depois que você já terminou o ciclo, tá? Quando você observou, você limpou, você harmonizou e você fez sua intenção, aí você começa a sentir os resultados. Mas tem pessoas que já sentem o resultado no caminho, tá? Tem gente que já percebe os resultados na limpeza, tem gente que já percebe na harmonização, tem gente que já percebe na intenção. Então o negócio é o seguinte: se você fizer ali as primeiras harmonizações, até as suas primeiras correções, as correções lá, colocar um cristal, uma flauta de bambu no lugar certo, numa área certa, é a fase da harmonização. Ainda falta uma fase, que é a intenção. Então, se você já colocou os cristais, as flautas de bambu e ainda não surtiu efeitos, calma. A teoria é que você comece a ter resultados depois que finalizar. Pode ser que já comece a ter antes. Pode ser, muitas pessoas têm, mas não é garantido. A garantia é realmente, se você fizer todo o processo, você tem resultados. Outro erro muito comum que acontece, né, que as pessoas falam: eu fiz uma ativação, fiz uma intenção, né, fiz o envelope vermelho, usei a cor certa no lugar certo, mas ainda não senti diferença nenhuma. Essas pessoas, qual que é o erro, né? Elas pulam direto para a parte da intenção. Usar isso, a cor certa, o objeto certo, fazer as intenções, é a última fase. A última fase provavelmente não vai surgir efeitos ou não vai surgir grandes efeitos sem as fases anteriores. Você pode até fazer a última fase antes, mas você tem que voltar e fazer as outras, porque não vai surtir grandes efeitos, tá? Não vai atingir todo o potencial e pode ser que, dependendo se você tiver deixado muitos buracos abertos antes, né, não sinta efeito nenhum, tá? Então, existe muito o caso da pessoa harmonizar a casa dela e não sentir efeito nenhum. Por isso que eu criei um passo a passo. Porque quando você faz um passo a passo, você tem como saber, então eu não senti efeito, então vamos olhar o manual, né? Quando tem até uma frase que fala assim, quando tudo vai mal, olhe o manual. Quando tudo vai... Consulte o manual? Uhum. Quando tudo vai mal, consulte o manual. Quando tudo vai mal, consulte o manual. O método OLE é o manual. Então, se você harmonizou a tua casa, se você acha que você harmonizou a tua casa e tudo foi mal, não sentiu efeito nenhum, consulta o manual. Observei. Limpei? Não limpei. Harmonizei. Fiz a intenção? Também não. Então, volta refazendo. Quando tudo vai mal, consulte o manual, tá? Por isso que tem o passo a passo. Fica muito mais fácil para vocês. Quando tudo vai bem, consulte também.
Exatamente, tem a continuidade, né? Quando tudo vai mal, consulte o manual. Quando tudo vai bem, consulte-o também. Viu só? Obrigada, Bárbara. Então é o seguinte, ó. Mas além de tudo isso, né, de provavelmente o motivo pelo qual você ainda não sentiu, talvez, efeitos nas suas harmonizações, tenha sido por você ter pulado alguma das etapas, pode ser que quando você faça alguma harmonização, alguma intenção, ainda não surta os efeitos que você espera, tá? E o que acontece? Esses dias uma aluna minha perguntou isso, a Ana Lúcia Castro me perguntou: Bruna, eu fiz um envelope vermelho, mas não deu nada. Eu vi as outras mulheres comemorando no envelope vermelho, e eu fiz o meu e não deu nada. E eu falei pra ela uma coisa que eu acho que não é o que ela gostaria de ter ouvido. Mas antes de você, né, ficar frustrada com uma coisa, vir me perguntar e ouvir a resposta que eu dei pra Ana Lúcia e ficar frustrada, eu já tô vindo aqui e te falando uma coisa de antes de você se frustrar. Então você já vai estar preparada. Hã? Antecipadamente. Ainda bem que a Bárbara, meu dicionário ambulante, está aqui hoje. Antecipadamente, né? Então você não vai se frustrar. Você já tá sabendo que pode acontecer isso, tá? E aí, qual que foi a resposta que eu dei pra ela? Falei assim, ó: Ana Lúcia, a minha orientação pra você é: continua fazendo. Ai, Bruna, que ridículo. Não deu certo, continua fazendo. Exatamente, tá? Por quê? O que acontece? Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente está aprendendo uma coisa nova, aprendendo a fazer uma coisa nova, tá? Então, quando você está harmonizando a sua casa, não é uma matemática, não é uma coisa exata. É você aprender uma técnica de harmonização. E quando você aprende uma técnica, você vai ganhando habilidade naquilo. Uma vez você faz, principalmente a partir da intenção, tá? A limpeza e a intenção. E a observação. E o método olho inteiro, gente, pelo amor de Deus. Tudo que você faz ali, né, você faz e você fez pela primeira vez. A segunda vez, você já tá um pouco mais habilidosa, você entende, então eu tenho que vibrar desse jeito, tenho que fazer a mentalização desse jeito, beleza. A terceira vez, você já sabe, eu tô vibrando errado no meu dia a dia, tenho que fazer isso. A quarta vez, você já começa a perceber mais coisas, né? Então, você tá ganhando uma habilidade. E quando você pratica uma coisa mais e mais e mais hábil você fica naquilo. Então, pode ser, sim, que você faça o teu envelope vermelho e de princípio não sinta nenhum resultado. Mas depois você vai lá e depois de um tempo vai lá e faz outro envelope vermelho. Só que você já aprendeu a vibrar melhor, já aprendeu a observar melhor, já aprendeu, né, que tem que focar em 3 áreas, já aprendeu a escolher melhor as 3 áreas que você quer trabalhar. Então, o segundo envelope vermelho que você vai fazer, você já sente lá, talvez não todos os resultados, mas um deles que você colocou lá já começa a sentir. Aí você pega a confiança. Aí você vai fazer um novo envelope vermelho. Aí você já tá mais hábil, você já fez 2. E aí você já sabe, então você já vai no caminho e tal. E você vai ganhando uma habilidade. E você vai ficando cada vez melhor. E aí você vai tendo melhores resultados. É igual você pensar, quando você começou a aprender, sei lá, não sei se você sabe dirigir ou não, mas quando você começou a dirigir, você aprendeu a dirigir de primeira, você pegou a chave do carro, ligou na ignição e foi. Engatou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, o carro não morreu, não ficou confusa, pegou o carro e saiu andando. Provavelmente não foi assim, né, gente? Você foi lá, errou, tentou dar uma partida, o carro morreu, tentou não sei o que, não deu certo, né? Então, deu uma arranhada, foi trocar de marcha, fez, né, aquele negócio. Então, quando você começou a aprender a dirigir, foi uma nova habilidade que você começou a adquirir. E quanto mais você praticou, mais resultados, né, positivos você começou a ter. Começou a dirigir melhor. Mesma coisa, aprender a falar uma nova língua, aprender a falar inglês. Você não chega na aula de inglês lá, o professor fala, então é isso, isso e isso, e você sai falando. Você erra, você conjuga o verbo errado, você fala ele ao invés dela, você usa a terceira pessoa em primeira pessoa, você comete um monte de erros, a pessoa fala uma coisa, você entende outra, gagueja. Então, assim, é uma habilidade que você tem que ir praticando para você ficar cada vez melhor. E aqui eu gosto de dar um exemplo, né?
que às vezes a gente não se toca, não é que não se toca, é que a gente se cobra tanto, né? A gente se julga tanto e se cobra tanto, que a gente não percebe que nós somos seres humanos e que a gente está constantemente aprendendo coisas novas. E isso é desde que a gente nasceu, não é de agora que você está querendo aprender uma coisa nova, né? Isso é desde quando a gente nasceu. Então, assim, ó, presta atenção, se vocês não estiverem acompanhando a live aqui, presta atenção, tá? Que é o seguinte, ó. Quando você era criança, ou quando você estava criando os seus filhos, tá? Vamos supor, quando estava criando teus filhos, tá? A criança foi lá e caiu, tá? Começou a andar, tá na fase de começar a andar. Aí a criança foi lá, deu um passinho e caiu. Você vai olhar para aquela criança e falar assim, ah, esse aí não tem jeito não, esse aí não vai andar. Ele caiu, né? Esse aí não vai andar. Não é assim que funciona, né? Você incentiva a criança a ir lá, levantar, tentar de novo. Na segunda vez, ela vai dar 2 passos ao invés de 1. Já deu uma melhora. Na terceira vez, ela já vai dar uns 5 passinhos, porque ela continuou praticando. Se a criança estivesse ali, no primeiro já, né, na primeira tentativa, deu um passo, caiu, desiste, essa criança aí não vai dar certo, andar não é pra ela, não, deixa ali sentadinha no sofá, que andar não é pra essa criança, não. Imagine se fosse assim, né? Não é, a criança vai lá, caiu 1, 2, 3, 4, daí com uma hora ela anda, porque ela desenvolveu uma habilidade, tá? Falar, mesma coisa, a criança vai lá, fala uma coisa errada, vai lá, conjuga um verbo errado, mas ninguém fala, essa criança aí não nasceu pra falar, isso aí não vai dar certo não desista de falar que essa criança aí não vai falar. Não é, né? Só que quando a gente é criança ou quando a gente tá lidando com a criança, a gente tem muito mais esse respeitar o processo, entender o processo. E aí, quando a gente é adulto e quer aprender uma coisa nova, a gente quer aprender em uma vez, quer ter resultado já na primeira vez, né? Quer pegar a chave do carro e já sair dirigindo da primeira vez. Quer entrar na aula de inglês e depois de uma semana já tá fluente. Quer harmonizar a casa e em uma semana já tá fazendo tudo. E não é assim, tá? Harmonizar a casa é aprender uma nova habilidade. Enxergue para harmonizar a tua casa exatamente como aprender uma nova habilidade. E aprender uma nova habilidade envolve prática. Você vai ficando cada vez melhor. Então, se você não sentir efeito nas suas primeiras harmonizações, o que você faz? Continua fazendo, que eu tenho certeza absoluta que você vai entendendo as nuances do negócio, vai entendendo, isso aqui eu fiz errado, isso aqui eu preciso fazer um pouquinho mais assim, né? Você vai aprendendo a fazer. Um exemplo prático que eu tenho para passar para vocês é da minha aluna Lucy. Eu fiz uma live com ela, Lucy Mundão, se vocês assistiram aí, né? Muita gente participou da live com ela. E o que acontece? A Lucy, ela já tinha harmonizado a casa dela antes de me conhecer, tá? E ela tinha praticado as harmonizações dela. Ela falou, Bruna, eu tive resultados, foi legal, né? Mas quando eu comecei a aprender o método OLLY, eu comecei a aprender umas nuances, umas visões diferentes de algumas das etapas da harmonização. Principalmente da limpeza. Eu entendi que a limpeza era muito mais relacionada com o perdão, com o olhar para dentro, com o se livrar dos medos, dos ressentimentos, do que uma coisa física, né? No outro olhar anterior dela, talvez ela estivesse muito preocupada em como pendurar um cristal, onde colocar a flauta de bambu, que cor colocar, e aí a limpeza, ela passou pela limpeza achando que a limpeza era só pegar tudo que estava quebradinho, lascadinho, que ela não usava mais e se desfazer. E não é isso, né? Mas praticando 1, 2, 3 vezes, ela chegou na limpeza e ela entendeu o que é de fato uma limpeza energética. O que é a limpeza energética. E aí ela fez, não foi a primeira vez, não foi a segunda, não foi a terceira vez que ela fez a limpeza energética na casa dela e começou a ter resultados. Mas por quê? Porque ela continuou fazendo, porque ela estava mais habilidosa. Ela continua praticando uma técnica e foi ficando mais habilidosa e tendo mais resultados com isso, tá? A Manu é minha aluna também. Ela também, quando começou a fazer o meu curso, ela já tinha harmonizado a casa dela. Mas, na parte da intenção, ela entendeu um pouco diferente o contexto, teve uma visão um pouco diferente, né? Ela saiu harmonizando
ativando todas as áreas da casa dela, as 9 áreas. E não é o correto, não é o certo, né? A gente deve ativar até 3. Então ela foi lá, voltou, ativou de novo, aí ela ficou meio em dúvida, essas 3 áreas. Aí ela voltou, mudou uma área, ela viu que não era aquela que ela queria ter ativado, ativou outra. Então ela foi fazendo o ajuste, ela continuou fazendo, continuou praticando, ganhou uma habilidade e hoje ela tá tendo transformações maravilhosas na vida dela, né? Então assim, quem desiste na primeira vez tá deixando um caminho de possibilidades aí na tua vida passar, né? Se a criança cai no chão e desiste da primeira vez, daí não vai andar o resto da vida porque desistiu. Tentou uma vez, não conseguiu e aí não vai andar. Não existe, né? Então assim, não desistam. Talvez nas tuas primeiras harmonizações você não sinta resultados ou não sinta o resultado que você espera ainda. E é totalmente normal, porque você está aprendendo uma coisa nova. Você vai começar a praticar para desenvolver uma habilidade, tá? E é importante vocês entenderem que o método OLLY, ele é como se fosse igual uma aluna falou esses dias e que foi muito certa a colocação dela, assim, ela fala, Bruna, o método OLLY é um caminho, mas na verdade ele é uma espiral, a gente continua aplicando isso, né? E é verdade mesmo, né? O que acontece? A única fase do método OLLY que a gente faz uma vez é a fase da harmonização. A observação, a limpeza e a intenção, a gente sempre repete elas, a gente sempre continua fazendo, tá? A harmonização você só vai fazer de novo se você ou reformar a sua casa ou se você se mudar de casa. Mas enquanto você estiver morando no mesmo local, a harmonização é uma vez, que são as curas e as correções. Você vai observar elas e vai corrigir elas uma única vez. Mas a limpeza é uma coisa que você vai fazer de 3 em 3 meses. A intenção é uma coisa que você vai fazer periodicamente. Aí essa periodicidade você que vai definir, né? Quando eu atingir os objetivos dessas 3 áreas, eu vou fazer outras 3 áreas. Ou ativou 3 áreas, teve o resultado em uma delas, substitui ela por outra área, né? Desativa essa área e ativa uma outra área. Então, assim, é uma constância que continua acontecendo. A intenção sempre vai se renovando e a limpeza sempre deve ser feita. Porque se você fizer só uma vez esse ciclo aqui, você só passar pelo método OLLY, o que acontece? Você vai fazer uma vez, vai ter resultados, né? Porque eu te falei, se você fizer a observação, a limpeza, a harmonização e a intenção, você vai ter resultados. Mas talvez não sejam os resultados mais fantásticos que você espera, porque você fez esse ciclo uma vez só. Se você fizer ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai ficando cada vez melhor, você vai lapidando, você vai adquirindo uma habilidade muito maior, né? É igual os caras que ficam correndo lá na Fórmula 1, Fórmula Indy, eu não sei o nome das fórmulas lá, que é um circuito redondo lá, que eles ficam correndo de carro, né? E o que acontece? Eles dão, sei lá quantas voltas naquele negócio, 50 voltas, Bah? Acho que é umas 50 voltas, né? Umas 50 voltas, talvez eu esteja falando um número muito absurdo, mas né, dão muitas voltas no mesmo circuito. E por que o cara fica dando tanta volta no mesmo circuito? Por que não faz uma pista maior, uma pista diferente, uma pista que vai... Por que não corre na rua, sei lá, né? Fecha uma rua e o cara sai correndo. Porque eles vão, a cada volta, ficando melhor. A cada volta eles vão diminuindo. 1/1000 que seja, 1/1000 de segundo que seja. Mas eles vão acertando a precisão. Uma curva ele tem que entrar um pouco mais fechado, a outra ele tem que entrar um pouco mais aberta, naquela curva ele tem que desacelerar um pouquinho, na outra ele não pode pisar no freio. Então assim, ele vai a cada volta ali ajustando os milímetros ali que ele precisa para conseguir melhorar o tempo dele. E o método OLLY é a mesma coisa. A cada limpeza, você vai acertando os parafusos ali que você precisa para ajustar, para ter mais resultado. Na tua intenção, mesma coisa. Então, quando você olhar para o método OLLY, a observação é uma coisa que você vai fazer sempre. A partir do momento que você começar a enxergar as coisas, é como se você tivesse tirado uma venda do teu olho. Antes você não enxergava nada na tua casa, nem nos lugares, não sabiam como que as coisas te influenciavam. A partir do momento que você conhece a harmonização, você tirou essa venda. Você começa o tempo todo a observar. Poxa, isso me prejudica, isso não tá legal, isso aqui poderia estar no outro lugar. Você vai na casa do teu vizinho, na casa da tua mãe, na casa da tua vizinha, você começa a ver também. Você passa no shopping, você passa no restaurante, você começa a ver coisas que antes você não via.
Não é espírito, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Você começa a ver situações que podem estar prejudicando as tuas energias naquele local, tá? Então a observação é uma coisa que começou, não acaba nunca mais. Você tirou uma venda e agora você tem um olhar muito mais aguçado para entender como que o ambiente afeta uma pessoa, tá? A limpeza e a intenção, o L e o I, vocês vão fazer sempre. Sempre, 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 tá? A limpeza, ela tem data, de pelo menos de 3 em 3 meses. A intenção, ela não tem uma data definida. Às vezes é mais que 3 meses, às vezes é menos. Vai depender muito de você, tá? Das tuas observações. A única coisa que é feita uma vez só é a harmonização. Se você reformar a tua casa ou se você se mudar de casa, aí você faz a harmonização de novo, mas uma vez só, e continua fazendo as limpezas e as intenções, tá bom? Até é bom esclarecer, né? Esses dias me perguntaram numa live se, Bruna, depois que eu fizer o método OLI, né, eu vou ficar dependendo para sempre do curso, eu vou precisar sempre ter o curso em mãos para continuar fazendo esse ciclo? E a verdade não, é porque você vai passar por esse ciclo uma vez e você aprendeu ele. Você pode depois continuar fazendo, além do curso, depois do curso, a limpeza e a intenção, mas são coisas que você aprendeu já, você já adquiriu esses conhecimentos, você não precisa, né, continuar fazendo o curso para isso, tá? Então, o curso ele passa por todas essas etapas e aí depois do curso você tem o conhecimento para continuar fazendo as etapas que são contínuas. Você também tem o conhecimento, né, se você reformar a tua casa, se você se mudar, você também tem o conhecimento de saber como harmonizar a outra casa, as outras situações que você encontrar na tua vida posteriormente, tá bom? Então não fica dependente. O curso é para vocês serem independentes, tá? Quem aprende não depende. Eu falei isso nesses dias numa live para vocês, né? Então é justamente isso, tá bom? Então, ó, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui, ó. A prática ela vai fazer as tuas habilidades na harmonização se desenvolverem. Você está aprendendo uma nova prática, você está aprendendo uma nova habilidade. Você está se desenvolvendo e cada vez que você pratica, você fica cada vez melhor. Um exemplo clássico disso é a minha aluna Jaqueline. Jaqueline Terra. Se vocês depois forem procurar no meu Instagram, no meu YouTube, vejam lá a entrevista com a Jaqueline. E ela foi a primeira aluna do método OLI. E cada dia mais, cada vez que eu converso com a Jaqueline, ela tem mais e mais resultados. Por quê? Ela começou e ela não parou mais. Ela continua sempre fazendo as limpezas, sempre fazendo as intenções, já fez as harmonizações dela e ela tá tendo cada vez mais resultados, porque ela continua praticando. Então ela tá nesse looping, ela tá nesse ciclo. Eu sei lá quantas vezes ela já fez o método OLI. O curso ela fez uma vez, mas o ciclo de observar, limpar, harmonizar, intencionar, ela já fez várias e várias vezes, intuitivamente ali na casa dela, né? Então, e ela vem tendo cada vez mais resultados, porque ela tá ficando cada vez melhor na limpeza, ela tá ficando cada vez melhor na intenção, ela tá ficando cada vez melhor na observação, né? Então, é inevitável, ela tá adquirindo uma habilidade e tá tendo cada vez mais resultado com isso, tá? Então, a grande pergunta, né? Se você não sentir efeito nas tuas primeiras harmonizações, o que que você faz? Refaz o ciclo. E refaz o ciclo, e refaz. E aí você vai começar a ganhar confiança, porque você vai começar a sentir os resultados, e aí você vai pegando essa confiança, vai ficando cada vez melhor, cada vez mais habilidosa, e aí é igual a Fórmula 1 lá, a Fórmula Indy. Você vai ajustando as coisas e fazendo num tempo cada vez menor. Ou seja, tendo resultados cada vez melhores, cada vez mais significativos, tá bom? Então agora a gente vai começar uma sessão tira dúvidas de harmonização. Bom, tô aqui no Instagram, vou pegar as dúvidas de vocês e vou perguntando, vou respondendo, tá? Liliane Volochat. Posso fazer um envelope vermelho para refazer uma amizade? Com certeza, você pode fazer um envelope vermelho para o que você quiser, desde que seja uma coisa do bem, né? Refazer uma amizade, com certeza você pode, tá? Faz um envelope vermelho e faz ele com as intenções e muito detalhe de como que você quer que seja isso, já se imaginando como é que vai ser essa amizade refeita, quem é a pessoa, como é que você vai estar se sentindo naquele momento, como é que a pessoa vai estar se sentindo, o que ela vai estar falando pra você, o que você vai estar falando pra ela, tá? Mas pode fazer sim, fazer um envelope para refazer uma amizade. Legal, né? Essa é nova, nunca tinha visto. Ó, Vivan, Giselda Vivan, acho que é.
Fala um pouco sobre os tipos de cristais, diferenças e qual é o mais indicado. Tá, é o seguinte, existem os cristais multifacetados de Feng Shui, que são os cristais para curas e correções, e existem as pedras, né? As pedras são o quê? Que pode ser chamado de cristal também, né? São a ametista, a turmalina, serenita, o que mais? Quartzo rosa, que são essas aqui, ó. Obrigado, Barbie. Tem essas pedras, tá? Ó, tem a pirita, tem aqui o quartzo, tem aqui, ó... Peraí. Esses são os quartzos também, tem mais quartzo aqui, ó. Tem a ametista aqui, tá? Então tem essas pedras aqui, isso é uma coisa e isso aqui é outra, tá? Vou explicar a diferença para vocês. Esses cristais aqui, eles são utilizados para energização, para essa parte da intenção, tá? Você vai usar os cristais certos para cada uma das áreas. Por exemplo, a pirita a gente usa na área do sucesso. O quartzo rosa a gente usa na área ou para as ativações dos relacionamentos. O quartzo branco para a área da criatividade. O verde para a área da família. A ametista, né? Tem a rolada e tem essa aqui também. A ametista a gente pode usar para a área da prosperidade. Esse aqui também é o quartzo, né? Esse aqui é para a espiritualidade, tá? Esse aqui, mais amarelado, é para a área da saúde. E esse aqui pode ser utilizado para a área do trabalho, tá? Então é para energização dos ambientes, ou para as áreas, para os guás, né? Para as áreas do baguá, tá? Isso é uma coisa, é a parte da intenção. Para a parte da harmonização, a gente usa os cristais de correção, que é esse aqui, ó, cristal multifacetado, tá? Esse cristal, ele corrige o fluxo de energias. Por quê? Pela luminosidade dele, pela lapidação dele, ele atrai a energia e ele redistribui para cada uma dessas faces aqui, tá? Então, esse cristal multifacetado é sempre o mesmo que a gente usa, tá? Não existe diferença do cristal multifacetado. O que existe a diferença é do tamanho dele. Existem 3 tamanhos. Existe o de 30 milímetros, existe o de 40 milímetros e existe o de 50 milímetros. O que difere entre um e o outro é o raio de atuação. Então, o de 30 milímetros a gente usa em correções específicas ali. O de 40 milímetros é o mais utilizado para corrigir fluxo acelerado, corrigir escape de energia, corrigir banheiro, corrigir... que mais? Área faltante, enfim, para muitas correções é utilizado esse de 40 milímetros. E o de 50 milímetros, ele é utilizado mais para equilibrar as energias de um cômodo inteiro, tá? Mas é sempre cristal multifacetado, não tem diferença entre ele. O de fluxo de acelerado e de área faltante é diferente? Não, os dois são os de 40 milímetros, cristal multifacetado. A única coisa é a marca dele que você tem que se atentar, tá? Existem algumas marcas no mercado e as marcas que eu recomendo para vocês são as marcas Asfor ou Swarovski. O melhor custo-benefício é o Asfor, tá? O K9, você provavelmente quando entrar na internet vai ver, ele é um cristal mais barato, mas ele não corrige porque ele tem uma quantidade de chumbo muito baixa, então ele não faz essa lapidação para atrair a energia e redistribuir ela, tá? Então é isso. E tem na Fengstar, né? Exatamente, todos esses cristais você encontra, independente se são os cristais para energização ou para correção, você encontra na Fengstar. É só acessar www.fengstar.com.br, que é a minha loja de artigos para Feng Shui. A gente entrega para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Bom, próxima pergunta. Bianca, a piscina fica na área do relacionamento, sem problema nenhum, tá? Na nossa casa, no nosso terreno, existem 9 áreas. Para você descobrir essas 9 áreas, você aplica uma ferramenta chamada Baguá, tá? Aí você descobre exatamente na tua casa onde ficam essas 9 áreas. Aqui a Bianca tá falando, a piscina na área do terreno, né, no Baguá do terreno, fica na área do relacionamento, não tem problema. O que teria problema é se ela ficasse na área do sucesso, mas na área do relacionamento não tem problema nenhum, tá, Bianca? E se você quiser aprender também a aplicar o Baguá, eu tenho um curso para iniciantes, que é de aplicação do Baguá. É só você entrar em www.brunaveiga.com.br/curso Baguá. Carol MJ Bolos
Cama entre a porta e a janela alinhados. Coloca cristal na porta e na janela? Ó, não tem necessidade de colocar o cristal na porta e na janela. O que a Carol tá perguntando aqui é o seguinte, ó. Tem a cama aqui, e ela tá entre uma porta e uma janela. Ela tá perguntando se tem que colocar o cristal na porta e na janela. Na verdade, não. Você colocando só um cristal de 40 milímetros, cristal multifacetado de 40 milímetros, entre a porta e a cama, você já tá corrigindo. Não precisa colocar na janela não, tá? Não precisa, dá para economizar um cristal aí. Você vai corrigir assim o fluxo de energia. Quando tem essa situação da cama entre a porta e a janela, isso cria um corredor de energia. A janela puxa a energia para fora. Então a energia entra pela porta e a janela tá puxando, né? E puxa lá para fora do quarto. Só que o que acontece? Nesse fluxo de puxar energia tem a cama no meio. Então quem dorme ali passa o dia, a noite inteira, né, com esse fluxo de energia. Então a pessoa tende a acordar com muita dor no corpo, parece que passou um caminhão em cima dela, ou acorda muito cansada, ou não consegue dormir, porque ela tem um fluxo de energia muito acelerado em cima dela. Então a gente desacelera colocando o cristal entre a porta e a cama, porque daí ele desacelera o fluxo que chega na pessoa que está dormindo ali, tá bom? Próxima dúvida aqui, ó. Vanessa Kathleen. O que pode estar faltando? Cura quando o marido quase não para em casa. Vanessa, aí provavelmente não é cura. Provavelmente é a parte da limpeza, tá? De você entender. Claro, tem que ver a parte, né? A posição da cama de vocês, o baguá de vocês, se não tem nenhuma área faltante ou alguma coisa prejudicando a área dos relacionamentos. Tem que ver o formato do quarto de vocês, tem que ver, enfim, diferentes situações, né, que podem estar prejudicando. Se a tua cama fica para fora do baguá, essa é uma situação que gera muito da pessoa querer ficar para fora. Às vezes, o que acontece? Você tem a tua cama e a cama inteira ou uma parte da cama fica numa área excedente da casa, né? Ou seja, tem o baguá e tem uma área excedente. Quando tá nessa área excedente, apesar de ser uma energia a mais, é uma energia fora do baguá. Então, se a pessoa dorme nessa energia fora do baguá, ela não se sente conectada com a casa. Então, ela começa a passar muito tempo fora de casa, né? E o que acontece? Existem casos onde só uma das pessoas tá nessa parte para fora do baguá, tá? Só na área excedente, né? A cama fica ali um pouquinho para dentro do baguá e um pouco para fora. E nesse caso, poderia ser a questão do teu marido, dele dormir para fora do baguá. Ou pode ser que vocês dois durmam, mas só ele sente os impactos, né? Que você tem uma conexão maior com a tua casa. Enfim, tem diferentes possibilidades. A gente precisa fazer um raio-x para entender, não é assim, tem essa questão, qual que é a solução, né? Existem várias situações que podem levar a uma questão, que podem intensificar uma situação, tá? Mas o que pode te ajudar muito também é na parte das limpezas, porque a questão geralmente não tá no outro. Eu gosto sempre de puxar a responsa para mim e ensinar minhas alunas a puxarem a responsa para elas, né? Beleza, ele não está ficando, então não tá ficando em casa, né? Então vamos ver o que aqui eu posso, o que está ao meu alcance para fazer ele ficar mais em casa, né? Então, tem alguma coisa que eu possa mudar? Tem alguma coisa que eu esteja fazendo que esteja afastando ele? Não tô aqui justificando nada de ausência do seu marido, não tô sendo machista de forma alguma. Eu daria essa orientação para você sendo marido, sendo esposa, sendo filho, sendo mãe, sendo qualquer pessoa que fosse, tá? No teu caso aqui você falou do marido, mas eu sempre gosto de puxar a responsa para você, porque a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? E a gente não consegue mudar o outro. Então, assim, se perguntar, e nessa parte da limpeza é quando a gente consegue de fato fazer essas reflexões. Se perguntar o que eu posso fazer além, o que eu posso fazer nessa situação, né? O que está ao meu alcance nessa situação, tá bom? Próxima pergunta. Carol MJ Bolos de novo. Posso ativar um espaço que fica na área sobressalente do baguá? Pode sim, na área excedente, né? Sobressalente e excedente. Posso ativar um espaço que fica nessa área? Pode sim, tá, Carol? Sem problemas.
Você só não pode ter locais de longa permanência na área excedente. Cama, fogão, sofá, mesa de trabalho, mesa de estudos, mesa de jantar. Que é o que eu comentei agora há pouco na dúvida da Vanessa. Kathleen Vanessa ou Vanessa Kathleen, agora eu não sei. Patrícia Apepiva. Apepiva. Que bonitinho, né? Fogão cooktop 20 centímetros, área excelente. Área dos amigos. Eu acho que é área excedente, né? Se tá na área excedente, tem que puxar pra dentro do baguá. Ó, vocês se combinaram aqui nas perguntas, né? Uma dúvida tá complementando a outra. Então, ó, a área excedente, você não pode ter fogão, cama, que mais? Sofá, mesa de trabalho, mesa de estudos e mesa de jantar. Então, se o teu fogão fica ali uns 20 centímetros, é ideal fazer a correção, tá? Você pode usar um espelho dentro do baguá, de forma que reflita essa imagem do fogão dentro do seu baguá. Por mais que seja 20 centímetros, não é a pior das situações. Mas se tem a possibilidade de corrigir, melhor corrigir, né? Patrícia Apepiva de novo. Patrícia tá com várias dúvidas aqui, ó. Como harmonizar um quarto de menino de 14 anos introvertido? Só fica dentro do quarto sem amizade. Ó, Patrícia, um alerta pra você, tá? Tem que harmonizar o quarto, com certeza, mas tem que ver também se o fluxo de energia está chegando até o quarto dele. Porque o que acontece? Uma situação que gera isso da pessoa querer ficar demais no quarto dela, ficar isolada no quarto dela, é uma coisa que parece que não tem relação nenhuma, né? Então a gente vê uma situação dessa e fala, o que eu tenho que fazer no quarto do meu filho para ele sair do quarto? Geralmente, né, a gente pensa que o problema está lá no quarto. Mas existe uma situação que gera isso, que pode ser o caso ou pode não ser, teria que analisar a casa inteira para te dar uma resposta mais pontual, né, mais precisa, que é o seguinte: quando você tem o primeiro andar da casa e você abre a porta da casa e dá de frente para uma escada, o que acontece? A energia ela é automaticamente sugada para cima, para o andar de cima, para o segundo andar da casa, né? E aí o que acontece? O segundo andar da casa, ele fica muito energizado, fica muito agradável às pessoas se sentem bem lá, querem estar lá. E os cômodos do primeiro andar, eles não recebem tanta energia, eles ficam carentes de energia. Ou seja, as pessoas elas não se sentem tão bem ali, não sabem dizer o porquê, mas não se sentem tão bem ali. Por quê? Não tem um fluxo de energia agradável ali. E geralmente, esses cômodos do primeiro andar da casa são os cômodos mais sociais. A cozinha, a sala de jantar, a sala de estar, onde a família interage ali um com os outros, né? Então, muitas vezes pode acontecer isso, da energia estar sendo sugada para o segundo andar da sua casa, as pessoas se sentirem muito bem lá e não terem muito uma interação familiar porque o primeiro andar não está harmonizado. Então, assim, às vezes, por isso que é importante observar, limpar, harmonizar e fazer a intenção. Outra coisa também que pode acontecer é, por exemplo, da energia não estar chegando lá no quarto do seu filho. E aí ele se sente drenado, cansado e fica lá, né? Por quê? Porque às vezes tem um banheiro na frente do quarto dele, ou tem um banheiro no corredor antes do quarto dele, a energia ao invés de chegar no quarto dele se perde já pro banheiro. Então tem que fazer o caminho da energia na casa para garantir com que ela esteja chegando em todos os cômodos e não esteja prejudicando ninguém. Então assim, tem as harmonizações, limpeza energética vai ser excelente você fazer dentro do quarto dele. As harmonizações, né? Ver se não tem um fluxo acelerado, a posição da cama dele, se não tem nenhum cano de água encostado atrás da cama dele, né? Enfim, se ele não tá de costas para uma janela. Mas também tem as intenções, né, para você ativar dentro do quarto dele, mas também é extremamente importante, acho que nesse caso até ainda mais importante, você harmonizar o fluxo da energia até o quarto dele, tá? Próxima pergunta, Patrícia Apepiva, de novo. Só amigos virtual. Quarto, área da saúde e trabalho. Obrigado. Jesus, Patrícia, eu não entendi nada. Deixa eu ver de novo. Só amigos virtual. Quarto, área da saúde e trabalho. Obrigado. Patrícia, me perdoe, mas essa eu não entendi mesmo. Liner Marciel, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O que vocês estão achando? Me falem aí nos comentários. Estão aproveitando essa sessão Tira Dúvidas?
Liner Marcial, como aplicar cura em área faltante? Uma possível correção para você corrigir a área faltante é você usar o cristal multifacetado de 40 milímetros, tá? Então você vai, claro, precisar medir a tua parede para ver quantos cristais vai precisar. Alguns casos um cristal é o suficiente, dependendo da medida dela você vai precisar de 2, 3 cristais, né? Mas você pode usar um cristal de 40 milímetros pendurado no teto, próximo dessa parede que gera área faltante, para você estar expandindo a energia ali e compensar essa falta de energia que tem no teu espaço, tá? É o de 40 milímetros nesse caso. Pativofest, sei lá o que, Pativofest. Olá, Bruna, minha dúvida é sobre potes vazios. Tem um monte de Tupperware, como faço? Joga fora, mulher, pelo amor de Deus. Não, brincadeira, ó. O que você faz? Uma coisa são os potes vazios que ficam expostos na cozinha em cima e você deixa eles lá e eles ficam vazios. E outra coisa são os potes vazios que são guardados dentro do armário para você armazenar uma comida que sobra, alguma coisa assim, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Não tem problema você ter os potes vazios dentro do armário. Tem os Tupperware ali para quando você precisar colocar uma comida que sobrou, né? Alguma coisa assim. A questão é você ter os Tupperwares organizados, limpos, realmente que você utilize, que te agradam, que você goste, que não estejam quebrados, que não estejam manchados, porque tudo isso gera energia chá. Se tiver pote quebrado, se tiver pote sem tampa, se tiver pote que você não usa, né? Ou pote que te desagrada, que te lembra alguma situação ruim, tudo isso é energia chá, energia negativa. E aí você fazendo essa limpeza, tirando todos os potes, deixando só aquilo que você de fato usa, gosta, te agrada, né? Aí você faz a movimentação de 3 em 3 meses. De pelo menos 3 em 3 meses você movimenta todos eles, coloca pra frente o que estava atrás, coloca pra trás o que tá na frente, pra você não criar bloqueio energético nesse armário, tá? Então aí tem que fazer a movimentação. Beleza? Então é isso. Gente, obrigada por todos vocês que participaram dessa live.